Hoje, dia 28 de abril de 2021, nós começamos nossa primeira aula do terceiro ano com História. Nós vamos pegar o livro de História adicional, da capinha vermelha, que fala de Minas Gerais. E vamos lá na página 7. Oi? Oi? Tia. Oi, estou te ouvindo, pode falar. Qual é o número do dia que você falou mesmo? Hoje é dia 28 de abril de 2021. Já passou o aniversário da minha irmã. Ah, você me contou mesmo no dia que teve aniversário, teve festinha, que bom. Léo levantou a mãozinha, pode falar, Léo. Ô, tia, não é 2022, não, tia, 2021. Eu falei 2021. Hã? Uai, eu falei 2021. É, escutei 2022. Começamos bem hoje. Vamos lá, turminha. Vamos lá. Boa tarde para vocês, então. Todos juntos no nosso livro de História de Minas Gerais, lá na página 7, tá? Aí, se os outros forem chegando, a gente vai admitindo aqui e continuando a aula. Nós havíamos falado na aula anterior que houve um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Quem se lembra o que foi esse Tratado de Tordesilhas? Entre quem foi feito? Quem se lembra do que eu ensinei aula passada? Eu lembro que é entre o Portugal e Espanha. O mesmo, Lucas! Muito bem! Foi um tratado feito entre Portugal e Espanha. E eles estavam dividindo o quê, Lucas, nesse tratado? Isso eu já esqueci. Eles estavam dividindo o território brasileiro. A terra, nossa terra. Era isso que estava passando na minha cabeça, era isso que eu estava. Isso mesmo. E nós vimos, então, que o lado onde os portugueses chegaram, o lado leste das terras brasileiras, foram colonizadas pelos portugueses. E os portugueses dividiram essas terras em capitanias. As capitanias eram faixas de terra, e elas não eram nada parecidas com o que nós temos no mapa hoje, com os desenhos tortuosos dos mapas. Eram tiras retas, certo? Então, nós aprendemos que foram 14 capitanias, e que essas 14 capitanias foram divididas em 15 lotes. Então, haviam lá 15 pessoas responsáveis pelas capitanias para cuidar da terra, colonizar, fazer com que a terra prosperasse e, principalmente, encontrar riquezas nessas terras. Essa era a meta, tá bom? Encontrar riquezas. Bom, então nós vamos lá na atividade número 3 para nós relembrarmos o que foi que nós já aprendemos. Diz assim: atualmente, as terras brasileiras têm uma área territorial maior, igual ou menor do que aquela definida pelo Tratado de Tordesilhas. Então, nós já havíamos respondido isso. Quem se lembra e quer comentar? A área hoje é maior, é igual ou é menor do que a definida pelo tratado? Quem gostaria? Nós já respondemos isso. Vocês podem abrir aí a apostila de vocês, o livrinho, na página 7, lá na questão 3. Você pode até ler a resposta. Quem gostaria de participar e de falar para nós? Eu já li tudo. Quero falar uma coisa. Oi, Vitor, tudo bem? Pode falar, Vitor. Qual livro é e qual atividade?
É o livro de História, o adicional, volume anual, Minas Gerais, na página 7. Maria Vitória, você gostaria de falar para nós a resposta da questão 3? Sim, Pode falar, por favor. as terras brasileiras têm uma área territorial maior. Houve expansão, o povo portugueses e os brasileiros ocuparam o território que pertencia à Espanha. Parabéns, Maria Vitória, isso mesmo. Parabéns. Eu espero que todos tenham se lembrado agora, então, com a ajuda aí da Maria Vitória. Parabéns, Maria. Que amor. E depois, na atividade número 4, nós fizemos uma comparação entre os dois mapas. O mapa do Brasil político, dividido em estados, com suas capitais, que vocês encontraram no material de apoio. E nós olhamos, então, no antigo, onde o território brasileiro estava dividido em capitanias, e encontramos lá as capitanias que hoje fariam parte do estado de Minas Gerais. Então, ao norte, nós encontramos, no norte de Minas Gerais, nós encontramos Ilhéus. Depois, nós encontramos parte de Porto Seguro. Depois, um pedaço da capitania do Espírito Santo, São Tomé e São Vicente. Isso mesmo. Muito bem, Lucas. Muito obrigado pela ajuda aí também. Isso mesmo. Agora, nós vamos continuar, então, falando dessa chegada dos colonizadores aqui no Brasil. E, dentre dessa chegada dos colonizadores no Brasil, nós vamos perceber o crescimento, o surgimento do estado de Minas Gerais. Então, vamos lá, vamos começar aí na nossa página número 7, a chegada dos colonizadores. Como que eu ligo a câmera e o microfone? Ó, a câmera. Não. Tá mudo. Vamos, então, seguindo a leitura juntos? Oi, Liliane. Oi, José Inácio, tudo bem? Sim. Então, nós estamos começando agora com a chegada dos colonizadores. Na página 7, no nosso livrinho de história, volume anual, História de Minas Gerais. Primeiro parágrafo começa dizendo assim: entre os anos de 1601 e 1700, as terras que atualmente formam Minas Gerais foram percorridas por muitos exploradores interessados em desbravar territórios e em descobrir ouro. Vocês acreditam, pessoal, que lá naquela época, eu acredito, que criaram essa história para fazer com que os exploradores viessem para cá e que eles tivessem muita coragem de adentrar as matas fechadas, as regiões desconhecidas. Era tudo novo, era um mundo novo, terras novas, ninguém sabia no que aquilo ia dar. Então, o que eles fizeram? Disseram para os exploradores, contaram essa história, sabe? A história girou o mundo, a história deu voltas. E contaram para os exploradores, então, que existia dentro desse novo mundo uma cidade inteira feita de ouro. E aí, então, os exploradores ficaram malucos. Gente, eu vou para lá, eu vou encontrar essa cidade de ouro e eu serei milionário, eu serei riquíssimo, eu serei dono de tudo, eu serei dono de muitas terras, eu terei muitos bens. E aí, vocês imaginam, né? As coisas que a cabeça pensa, as fantasias que a gente cria, as ideias que a gente tem. Bom, os exploradores, então,
começaram a desbravar esses territórios. O que é desbravar? É entrar na mata fechada, é conhecer regiões novas que antes nenhum dos europeus, nenhum dos povos havia ainda pisado, certo? Com exceção de alguns povos que já viviam aqui, que eles chamaram de indígenas, certo? Esses povos, então, talvez algum deles já tinham pisado aí nessa terra que hoje é Minas Gerais. Bom, mas naquele tempo era tudo novo, e eles estavam, então, atrás de ouro. A meta era ficar rico, riquíssimo, encontrar uma grande pepita de ouro ou encontrar um grande veio de ouro de onde podia tirar, e quanto mais tirava ouro, mais rico ficava, certo? Então, essa era a meta, ficar muito rico, encontrar muito ouro. Eles realizaram, então, grandes expedições para o interior do Brasil, conhecidas como bandeiras. Então, eram chamados os bandeirantes, certo? E eles iam entrando por essas terras desconhecidas e conquistando novas terras, conhecendo novas terras, abrindo caminhos para essas novas terras. Agora, no segundo parágrafo, algumas dessas expedições reuniam centenas de homens, que foram chamados bandeirantes, ou também sertanistas. Eles viajavam em busca de indígenas para escravizar e de metais e pedras preciosas. Então, eles estavam procurando ouro e diamantes também. E esses indígenas que eles encontravam, eles escravizavam. Tinham que trabalhar para eles debaixo de um sistema escravo de trabalho, ou seja, não ganhavam nada pelo seu trabalho e não tinham liberdade alguma de ir e vir, de pescar, de caçar, de fazer o que eles bem entendessem de suas próprias vidas, e também seguindo as suas culturas. Não tinham mais essa liberdade. Se tornavam, então, escravos. Agora, no terceiro parágrafo, vocês estão acompanhando a leitura comigo? Não estou vendo vocês acompanhando a leitura comigo, não. Não, não estão todos, não. Estou vendo vocês e tem bastante gente distraída aí. Foca no seu livrinho, vamos no terceiro parágrafo e acompanhem a leitura junto comigo, tá? Senão, Meu livro está aqui na minha frente. Sim, minha querida, eu estou falando para os que não estavam concentrados. Você não precisa se justificar, tá bom? Eu estou concentrada, estou com o livro aqui, ó. Não precisam se justificar. Eu estava falando para quem estava distraído, tá? Então, se eu ficar lendo e explicando a história para vocês e vocês se distraírem, vocês não vão compreender. O que precisa? Acompanhar a leitura, ouvir o que eu estou falando com bastante atenção, e aí você poderá fazer perguntas, tirar suas dúvidas. E se eu parar de ler e falar o seu nome, você continua a leitura para mim. Certo? Então, vamos lá. A partir do ano de 1692, foi encontrado ouro em diferentes partes do Sudeste, como na região do Rio Doce e do Rio das Velhas. O nosso estado de Minas Gerais, ele se encontra na região sudeste do Brasil. Mas dizem, gente, que não tem história registrada de terem encontrado ouro antes de 1690, mas por volta de 1690 até 1699. Foi mais ou menos por aí que o ouro começou a ser encontrado, e muito, muito ouro mesmo, tá? Então, Minas Gerais faz parte da região sudeste do Brasil e sempre teve muito ouro. Continua tendo muitas riquezas minerais ainda, tá bom? A notícia da descoberta do ouro rapidamente se espalhou.
o que atraiu grupos e pessoas de várias regiões. Esses grupos se deslocavam por longas distâncias, utilizando como meio de transporte animais, entre eles cavalos e mulas. Então, os cavalos e as mulas levavam as provisões, os alimentos, a água, o que eles haveriam de comer, uma troca de roupa, também armamento, eles tinham espingardas, tá? E eles tinham que se defender, né? De possíveis ataques animais. Bom, esses bandeirantes, então, foram povos muito corajosos, exploradores muito corajosos. Aqui, nós temos um quadro agora, pintado, Oscar Pereira da Silva, de 1920. Ele pintou aí Bandeirantes a Caminho das Minas. É um óleo sobre tela, colorido, que mede 126 centímetros por 112 centímetros,8 milímetros. Está no acervo do Museu Paulista da USP. Faz parte da coleção Fundo Museu Paulista, FMP, Fundo Museu Paulista. Olha que óleo sobre tela maravilhoso, gente. Olha que lugar bonito. Minas Gerais sempre foi uma região muito bonita. Sempre, desde sempre. Agora, vamos todos juntos, então, para a nossa página 8, a descoberta das minas. As primeiras descobertas de ouro no território, que atualmente corresponde a Minas Gerais, chamaram a atenção. A coroa portuguesa incentivava a busca pelo ouro, prometendo recompensas a quem o encontrasse. Bom, mas aí a gente vai aprender com a história que a recompensa não era tão gorda assim, que eles ficavam com a maior parte do ouro encontrado e que os que procuravam ouro mesmo, os que desbravavam a terra, os que encontravam os novos territórios, estes eram os que menos ficavam com a riqueza. E os portugueses ficavam com a maior parte, tá? Afinal de contas, eles eram os colonizadores, os descobridores, e os outros eram apenas exploradores contratados. Tá bom? Segundo parágrafo, então, devido à vinda de um grande número de pessoas para a região, muitos indígenas fugiram em direção ao interior do território. Então, já era um território que eles conheciam, mas os exploradores, os colonizadores, ainda não. Então, os indígenas fugiram para dentro das matas fechadas, para preservar sua vida, sua cultura, seus costumes, sua liberdade. Aqueles que permaneceram lutaram contra os mineiros e muitos nativos foram mortos. Eles lutavam com arco e flecha, às vezes com um punhal, mas o europeu, os que vieram de fora para cá, eles traziam armas de fogo. Então, até uma flecha ser disparada, o tiro chegou primeiro. Então, os nativos eram mortos em maior quantidade do que os exploradores. Tá certo? Porém, com o passar... Onde que eu parei? Não, aqui. No início, os exploradores não desejavam morar no local das minas. Porém, com o passar do tempo, foi necessário permanecer nesses locais para garantir a posse das riquezas encontradas. Então, a gente está vendo aí que eles começaram a morar próximo dos lugares aonde eles estavam encontrando ouro. Se eles encontrassem ouro ali, mas eles fossem embora durante a noite para outro lugar, aquele território poderia ser dominado, invadido por outros povos. E o que eles faziam, então? Eles permaneciam nos locais, para garantir que ali seria deles, que eles que encontraram, que ali era o domínio deles, e ali eles defendiam, matando se fosse preciso, certo? Próximo parágrafo diz assim:
Assim, com a permanência dessas pessoas, iniciou-se a formação de arraiais, pequenas vilas, pequenos vilarejos, próximos às áreas de mineração. Esses locais tinham como centro uma pequena venda, na qual comercializavam-se alimentos, roupas, ferramentas, entre outros utensílios. Aqui no glossário, na tirinha lilás, nós temos a explicação de arraiais. São povoações, lugarejos, onde se instalavam os mineiros para recolher ouro. E aí, pessoal, sabe quem foi que ficou rico, muito rico, com essa história da criação dos arraiais? Foram os donos das vendas, os comerciantes. Por quê? Porque eles levavam os produtos para os arraiais, montavam a venda. Aí, aquelas pessoas que estavam trabalhando na mineração, procurando ouro, tinham que comprar mantimentos, ferramentas, roupas, calçados, a própria bateia que eles usavam na água para separar a areia do ouro. E aí, eles pagavam os comerciantes com as pedrinhas de ouro que eles encontravam, porque ainda não havia o dinheiro para fazer a troca, certo? Então, os comerciantes ficaram muito ricos, porque tudo era vendido em ouro, a preço de ouro, em pequenas pepitas de ouro. Entenderam até aqui? Posso continuar? Luara levantou a mãozinha, pode falar, Luara. Aqui, isso era da página anterior. Eu queria perguntar se ainda existe ouro. Eu não entendi a sua pergunta. Você pode repetir? Ainda existe ouro? Dizem que ainda existe ouro, mas hoje ele se encontra em camadas muito mais profundas da Terra. Tá bom, Luara? Não está mais tão fácil de achá-lo, não. Tá? Boa pergunta, Luara. Muito bem. Em poucos anos, então, os arraiais se desenvolveram e cresceram em número de habitantes e de moradias. Habitantes, pessoas que formavam os arraiais, pessoas que moravam lá. E moradias. O fulano se casou, então mais uma moradia. Veio outro da família, o irmão, outra moradia. Assim foi crescendo, certo? Com as casas sendo construídas, com as moradias de cada um deles e com o número de pessoas que iam chegando. Em 1711, o governo português decidiu organizar a administração desses arraiais. Eles de certo pensaram, né? Se continuar crescendo tanto assim, como que nós vamos administrar? Como que nós vamos saber quantos moram, quem mora, o que encontrou, quanto ouro encontrou, como estão vivendo, quem está vivendo? E assim eles quiseram organizar. Para isso, resolveram, então, administrar os arraiais. E aí eles começaram a criar as vilas. Vila Rica, sede da capitania atual Ouro Preto, certo? Hoje, cidade de Ouro Preto. Depois, Vila Real de Nossa Senhora do Carmo, atual Mariana. Olha aí o nome das cidades. São cidades mineiras que hoje são consideradas patrimônio histórico, tá certo? Pertence a todo o povo, porque contém toda a história da criação do estado de Minas Gerais. E Vila Real de Sabará, que hoje se chama cidade de Sabará. Então, o que eles fizeram? Organizaram a administração e criaram as vilas, certo? Dando nome às vilas. Vila Rica recebeu o maior número de imigrantes, pessoas que se mudaram para lá. Em 1715, já havia 73 vendas, 63 lojas e 2 farmácias. Gente, então Vila Rica já era uma cidade. Olha para vocês verem o crescimento. Viu? Um grande povoado. Agora vamos ler aqui no quadro algumas vilas criadas em Minas Gerais
durante os anos de 1700. Quem vai ler esse quadro para mim? Sofia, primeira sorteada do dia. Rimou. Sofia, primeira sorteada do dia. Por Tia, favor. qual quadrinho é esse aqui? Glossário? Algumas vilas criadas em Minas Gerais durante os anos de 1700. Você fala o nome da vila e o ano que ela foi criada. São João de Rei, Del Rey. Del Rei, Isso. 17 de... Calma. É o ano, 1713. Isso, garota! Muito bem. E a Vila de Caeté, em que ano foi criada? 1714. Isso, Sofia. Pode ler a próxima vila, por favor? Cerro. Isso. E o ano? 1714. Muito bem. A próxima. Pitangui. 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 715. Pitangui. 1718. Tiradentes. Não, 1715. Isso, Sofia. E Tiradentes? Calma. Ah, tá. Tiradentes. 1718. Isso mesmo. A próxima. Minas Novas. 1730. Barbacena. Isso. Calma, cadê? Ah, tá. 700. 791. Isso mesmo. E Conselheiro Lafayette. Lafayette. Que ano? Lafayette. Isso, que ano foi criada Lafayette. de Conselheiro Lafayette? 1790. Muito obrigada, Sofia. Parabéns, parabéns. Muito bem. Então, vocês viram aí a criação das vilas. E tudo isso, pessoal, lá no século XVIII, então, desde o ano de 1713 a 1791, foram criando as vilas para administrar o território e suas minas preciosas. Entendido até aqui? Sim, alguma pergunta? Manu levantou a mãozinha, pode falar, Manu? Posso encher minha garrafinha? Pode. Inácio levantou a mãozinha, pode falar, Inácio. Eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, Tiradentes, já falei, sou parente, e São João é um bairro de Pouso Alegre. Isso mesmo, mas hoje existem as cidades também, tá? São João del Rei é uma cidade belíssima, com muita história. E ela se divide em parte antiga e parte nova,
e a cidade convive perfeitamente com o antigo e com o moderno, o contemporâneo. É uma cidade lindíssima, viu? Muito bem. É muito bom saber que você é parente de Tiradentes. Um grande vulto aí da nossa história mineira. Muito bem. Elton levantou a mãozinha, pode falar. Eu queria fazer essa parte, Pode falar. não a outra parte. Página anterior? Aham. Eu queria Pode falar essa. Pode falar, Elton. Elton, você não quer falar mais, é isso? Pode falar da página anterior, pode falar. Não, era antes. Antes. Não agora. Tá bom. Léo levantou a mãozinha, pode falar, Léo. Tia, Oi. repete de novo da partezinha de baixo, algumas vilas criadas em Minas Gerais durante os anos de 1700. Sim, o que tem? Pode perguntar. Fala de novo, que eu não entendi muito. Nós temos nesse quadro aí o nome das vilas que foram criadas e a data da criação. São João del Rei foi criado em 1713, Caeté em 1714, Cerro também em 1714, Pitangui em 1715, Tiradentes em 1718, Minas Novas em 1730, Barbacena em 1791 e Conselheiro Lafayette em 1790. Nós temos aí o nome das vilas e a data em que elas foram criadas. Entendeu, Léo? Sim, tia. Guilherme levantou a mão, pode falar, Guilherme. Tia, olha, já. Peraí só um minuto, Lívia, Guilherme.